Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Elaine, eu sou do ateliê Pano e Linha, que fica na cidade de Caçapava, São Paulo. Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês um pano de prato, mas o pano de prato básico. Por que eu decidi fazer isso? Porque eu recebo bastante mensagem de pessoas que estão iniciando nesse mundo incrível da costura. Devido a N fatores, né? A situação que a gente está passando, as pessoas estão em casa, ou muitas vezes isso surgiu como uma forma de incrementar a renda da família, né? Então a gente, na verdade, a costura, ela tem assim, vai ter vários sentidos, né? Dependendo do que a gente está passando. E a gente está passando por uma situação bem complicada e graças a Deus que muita gente tá conseguindo achar esse caminho, porque é uma coisa muito boa de se fazer, você ganha um dinheirinho sim e distrai, tá? O tempo passa, então a gente que tá ficando mais tempo em casa, a gente consegue fazer com que o nosso tempo seja produtivo. Então eu decidi fazer um pano de prato de maneira mais básica possível, tá? Eu sempre coloco rendas nos meus panos de prato, eu faço com tirinhas, faço com quadradinhos, com retalhos, eu adoro. Mas eu decidi fazer com uma faixa, dessa vez, simples, para que as pessoas que estão começando não se sintam assim, capazes de fazer quando olham um pano de prato mais incrementado. Então, eu vou fazer o bem básico, que é aquele primeirinho, que a gente não põe nem aplicação, não põe nada. Mas assim, você vai conseguir fazer e você vai ver que o seu pano vai ficar bonito e que você consegue fazer, entendeu? Então esse é o primeiro. Aí a gente vai usar, né? No caso, para quem ainda não tem muita intimidade, assim, não sabe como que compra, você vai procurar pano de prato, sacaria. Você tem lugares que chama assim, sacarias, tem uns panos de copa, tem alguns lugares que fala guardanapo. Então você vai procurar para vender, né? Ele sem o barrado, sem nada para você trabalhar. Então você pode procurar, se você for comprar pela internet, procura pano de prato para artesanato, pano de prato para colocar barrado, que daí o pano de prato vai vir sem nada, tá? Só para você trabalhar. Tem alguns que vende por metro, tem outros que vende pronto já, com a bainha na lateral pronta, tá? Qualquer uma das duas maneiras, você vai conseguir fazer o paninho que eu vou ensinar. Porque se você comprar ele com a bainha pronta, eu vou falar pra você desmanchar um pedacinho. Agora, se você comprar ele por metro, eu acho um acabamento mais fácil. Porque você já faz um acabamento tudo junto, a bainha e o barrado, tudo junto, entendeu? Não fica nada torto, não fica repuxado em cima nada. Então, eu prefiro o pano de prato por metro, tá? Mas se você não achar, ou se o pano de prato por metro tiver um valor bem acima, não é o que você pode investir agora, você pode comprar o pano de prato normal. Há vários tipos de panos, tá, gente? Há várias marcas de pano. Eu trabalho, o que eu vendo no site é o pano de prato da Estilotex. Ele é um pano mais engomado, ele é um pano mais assim, para enfeite. Ele não é um pano para pessoa pegar e secar a louça, porque ele é mais engomadinho. Apesar que com o tempo você vai lavando, ele vai perdendo essa goma. Mas eu acho que ele não é um pano muito adequado. Ele é eu costumo chamar de pano de copa até, porque ele é bom para você enfeitar, colocar em cima do fogão, fazer um barrado nele para ele ser uma toalhinha para cobrir algo. Então ele é um paninho mais assim, que eu digo, ele é um pano de enfeite, mais para enfeite. Não que ele não seque, ele seca, depois de passar o tempo, você for lavando, ele vai ficando molinho e vai secando. Agora, para secar louça, é aquele pano de prato, né, o pé de galinha, né, que o pessoal fala, que ele é mais molinho, mais maleável, então ele acaba sendo um pano mais vantajoso, assim, para secar a louça. Em questão de preço, o pé de galinha é mais barato, com certeza, entendeu? Ele é bem mais barato. Mas você tem que ver daí a qualidade do seu trabalho, tá? Não adianta também comprar um pano muito barato, muito barato, porque vai ser difícil o acabamento ficar bonito. Então, compra um pano mediano aí, pra você se arriscar
nesse mundo da costura, porque é muito legal, tá? Eu vou passar as medidas, eu vou explicar certinho, então você que tá começando, pode anotar aí, e você que já costura, acompanha o vídeo, porque eu vou ensinar um pano de prato e um batimão, tá? É um batimão também super facinho de fazer, que é um batimão que eu amo, eu tenho pro meu uso, eu adoro ele, o modelinho dele é muito legal. As meninas do ateliê que fizeram também amaram esse batimão, é bem facinho, eu tenho certeza que você vai se surpreender com a facilidade e com como ele é útil, tá bom? Vamos lá para as medidas então. Então vamos lá, ó, o pano que eu tô usando aqui é o pano que eu falei pra vocês, né, da Estilotex, é branco, tá? Eu tenho de várias cores, mas eu tô usando o branco. Você vai ter que ter 50 centímetros por 70. Gente, esse é o tamanho padrão de um pano de prato. Se você fizer menor, fizer um pano com 40 centímetros, ele não vai ficar bonito, tá? Então, o pano de prato é uma coisa que a gente não pode falar, ah, pano de prato é ao gosto da pessoa. Se for para vender, não adianta fazer a gosto, não. Tem que ter, o pano de prato tem que ter meio metro. Você vai fazer as bainhas, ele vai resultar com 47, 46. Se fizer menor, vai ficar feio, tá? Agora, se você compra pronto, ele já vai vir com essa medida de 46, de 47. Por quê? Porque ele já vai vir aqui, olha, mais pra cá. Aqui, ó, ele já vai vir dobradinho, assim, né? Costurado. Então, isso diminui, tá bom? Mas, se você for comprar por metro, você vai comprar 1 metro de pano de prato, você vai fazer 2 panos, tá? É meio metro. Ai, mas eu queria um pouquinho maior. Daí, se você for fazer pro seu uso, aí sim. Mas, se você for fazer pra vender, ele tem que ter esse tamanho que eu tô te falando, que é o tamanho padrão de pano de prato, não fica feio, tá bom? Então, olha, eu tenho aqui o pano, comprei então, no caso, por metro, refilei, deixei ele com meio metro certinho, tá? E vou falar agora as medidas do barradinho, tá? Aqui, o meu barrado principal, eu vou cortar de 15 centímetros por 50. No caso, eu corto um pouquinho maior, né? Se você só tiver 50, não tem problema, mas eu cortei um pouquinho maior, para que quando eu costurar, eu não fique com medo, ai, será que vai dar certo? Será que vai faltar? Mas vamos supor que por um acaso você só tenha 50 centímetros da faixa, pode ser 50, pode ser certinho. Eu gosto de deixar sempre uma sobrinha nos trabalhos que eu faço, para depois eu refilar. Aí, eu cortei. Então, 15 centímetros pela largura, né? Deixando umas sobrinhas. Cortei. Esse daqui é um debrum que a gente vai usar, tá? Que eu costumo colocar em todos os paninhos que eu faço. O debrum eu cortei aqui com 6, tá? Também sobrando um pouquinho. Fui lá no ferro, já passei ao meio, olha, tá? Deixei vincadinho o debrum. Cortei mais 6 centímetros aqui, olha, outra faixa, também na largura, sobrando um pouquinho. Fui lá no ferro, marquei 1 centímetro aqui e dobrei e passei. Esse acabamentinho a gente já faz antecipadamente para facilitar no acabamento final do pano de prato, tá? Eu gosto de fazer antes para não dar muito trabalho no final, tá? Gente, esse daqui são os que a gente vai usar para fazer o pano de prato, tá bom? São essas 3 peças aqui. A gente vai usar também canetinha fantasma para poder riscar, mas basicamente é isso daqui. Então, eu vou começar a fazer esse paninho e depois eu vou pegar o batimão que eu falei para vocês que eu vou ensinar também a fazer o batimão. Agora, antes que eu me esqueça, no decorrer do vídeo eu vou acabar me esquecendo, o que eu queria falar para vocês. Lava o pano de prato ou não lava o pano de prato? Gente, depende bastante da qualidade do pano de prato. Um pano de prato pé de galinha, aquele que tem a trama mais aberta, se você compra e já faz o barrado e depois a pessoa lava, ele encolhe. Por quê? Porque ele tem a trama aberta, vai fechar. Ele é um pano que vai encolher, fatalmente vai encolher. Então, o legal é você molhar ele antes de costurar. Eu não molho os panos da Estilotex. Por quê? Porque o encolhimento dele é muito pequeno. Como ele já é um pano engomado, ele já é um pano trabalhado, então ele já foi pré-encolhido. Então, eu não costumo lavar.
ele, molhar, né? Não costumo molhar. Então, do jeito que ele tá, eu já trabalho com ele. Pra começar que ele fica super bonito, porque fica engomado, é mais fácil de trabalhar e o visual dele pra vender, ele engomadinho, é mais bonito do que o pano já molhado, tá bom? Mas isso é gosto, tá, gente? Se você tá acostumada a molhar pano de prato, você molhe, tá? Isso não é regra, é gosto. Ah, não, o meu não encolhe. Isso aí não, a gente não precisa ter uma regra e ser aquela lá, entendeu? Pra sempre. É o que você se habitua a trabalhar. No caso, eu tô dando uma dica pra quem não trabalha ainda, tá? Com pano de prato. Então, se você comprou um tecido que você vê que a trama é muito aberta e foi um precinho mais em conta assim, molha ele antes pra ver se ele não vai encolher, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é esse barrado aqui, olha. O de 15 centímetros, a gente vai trabalhar com ele, tá? Então, o de 15 centímetros, eu pego a faixa que tá dobrada ao meio, ó. Eu já pego ela. Vou colocar aqui na beiradinha, olha, na frente do tecido, tá? O avesso tá aqui, na frente do tecido. Aí, eu vou alfinetar. Deixa eu pegar uns alfinetes aqui, peraí. Eu vou alfinetar aqui para eu poder passar uma costura pé de máquina, tá? Eu vou alfinetar mais aqui para baixo. Vou colocar o alfinete de lado assim, para ser mais fácil para visualizar. Assim. Tá? Aí, eu vou lá na máquina, eu vou fazer uma costura pé de máquina aqui, olha, uma costurinha aqui, de fora a fora. O que é uma costura pé de máquina? Gente, uma costura pé de máquina é quando o calcador da máquina, ele fica alinhado com a extremidade do tecido, tá? Eu vou colocar na máquina aqui pra você ver, aí você vai entender o que eu tô falando. É quando ele fica alinhado aqui, tá? Alinhado aqui, daí a máquina vai passar aqui. Isso é uma costura pé de máquina, tá? Eu vou colocar aqui e vou aproximar a câmera para você conseguir ver o que eu tô falando. Aqui, olha, eu consegui aproximar ao máximo a câmera aqui para vocês conseguirem entender o que eu falei, olha. Aqui, olha, o calcador, ó, ele tá alinhado com a extremidade do tecido, tá vendo? Então, isso daqui é uma costura pé de máquina. A costura pé de máquina, ela tem várias larguras. Por quê? Porque existe vários tipos de calcador, tá? Então, no caso da industrial, o meu pé de máquina é aquele de meio centímetro, mas as máquinas domésticas, o pé de máquina, a largura é maior. Mas você pode fazer com a sua máquina doméstica, sua máquina industrial, não tem problema nenhum, tá? Não vai dar diferença grotesca, não, no pano de prato. Então, olha aqui, ó, é alinhado. Isso é o pé de máquina. E isso daqui vai ser o seu orientador da reta. Então, você começa a costurar o quê? Tentando deixar o calcador sempre retinho com a lateral do tecido, tá bom? Então, isso é um treino até para você que tem problema com a costura reta, ela é um desafio para você, é você colocar e você ir bem devagarzinho até o seu calcador e caminhando bem rente aqui, bem retinho, a sua costura vai ficar retinha, tá? Então, eu já vou costurar isso daqui, vou colocar a câmera de volta numa visão mais ampla pra gente poder continuar o pano de prato. Então, olha, eu já fiz a costura aqui, olha. Tá vendo? Agora, aqui, ó, eu vou lá no ferro e já posso abrir, tá? Deixar isso aqui bem... Opa, tem um alfinete aqui ainda. Deixar já isso daqui bem certinho, tá? Aí, o que que eu vou fazer? Eu já vou pegar o pano de prato, tá? No avesso do pano de prato, se você conseguir identificar o avesso do pano de prato, aí você vai colocar avesso do pano de prato com a frente do seu trabalho,
Tá vendo? Com a frente do tecidinho. Então, é avesso com frente, olha. Os dois avessos pra cima, tá? Várias maneiras de se falar, tá bom? Os dois avessos pra cima ou frente de trabalho com as costas do pano de prato. Agora, pra quem está fazendo, comprou o pano de prato que já tem bainha, tá? Eu comprei lá, já vendia com aquela bainha da lateral pronta já. Como que eu faço? Você vai desmanchar essa bainha, olha, daqui até um pouquinho a mais aqui que o barrado. Vai desmanchar. Vai pegar lá o desmanchador, desmancha, tá? Até aqui mais ou menos. Vai lá no ferro, passa para tirar um pouco a dobra. E você vai colocar o barradinho aqui. Da mesma maneira que eu vou colocar esse daqui. Você que tá com um pano que tem barradinho, que já tem bainha, você vai desmanchar. Desmancha dos dois lados, tá, gente? Não é de um lado só, não. Desmancha aqui, desse lado aqui, e desmancha desse lado aqui também, pra poder ficar com um acabamento bonito, tá? Aí, ó, alfinetei. Agora, vou lá na máquina de novo, faço uma costura pé de máquina aqui, tá? Aqui. E nesse mesmo lado das costas do pano de prato, ó, eu virei, tá? O barrado tá pra esse lado de baixo aqui agora. Agora eu vou trabalhar a parte de cima. Na parte de cima, eu vou pegar aquela faixinha de 6 centímetros, que eu dobrei 1 centímetro aqui. Eu vou pegar ela e vou colocar também na beiradinha aqui, olha. Na beiradinha aqui. E vou passar uma costura pé de máquina aqui também. Olha só, então ficou pelo lado do avesso, ficou assim, né? Agora eu vou no ferro e vou passar bem certinho isso daqui, pra poder abrir, tá? A costura e ficar bem certinho. Vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Vou passar esse lado aqui, vou abrir bem a costura, tá? Pra eu poder agora rebater, tá bom? Pro lado da frente. Então, tem que passar, essa parte tem que passar no ferro. Então, olha, já passei, tá? Olha aqui a parte de trás, olha, já passei, abri a costura e virei pro lado da frente já, pra poder ver o que nós vamos fazer. Então, olha, tá tudo passado, o que eu vou pôr mais pra cá? Aqui, tá tudo passado, o que você vai fazer agora? Agora, você vai debruçar pro lado da frente, olha, do paninho de prato. Aqui, você pode tanto deixar essa partezinha aqui, olha, pra trás, que eu acho que fica bem bonitinho esse acabamentinho atrás. Como você pode puxar tudo pra frente e fazer isso daqui, olha. Tá? Deixar na beiradinha assim, tá? E isso daqui é gosto, tá bom? Eu costumo deixar essa bordinha aqui, tá? Mas não é regra, tá? Você faz se você quiser. Essa bordinha de trás, se seu barradinho já tiver muito estreito, é melhor você não deixar, mas se tiver com a medida que eu fiz, de 15 centímetros, pode deixar que fica bem charmosinho. Aí, o que você vai fazer? Você vai alfinetar aqui de novo, tá? Olha, vai alfinetar. Gente, essa coleção de galinhas aqui é muito linda,
Eu tenho kitzinho pra vender lá no site, tá? Depois eu vou deixar na descrição o link desse tecidinho, é muito fofo. Olha, aqui, agora eu vou virar já, pra eu já fazer o do outro lado também, tá? Vamos ganhar tempo. Aqui a mesma coisa, você pode tanto deixar, tá? Essa bainha na parte de trás, ou você pode puxar tudo pra frente. Eu vou deixar, tá? Essa bainha pro lado de trás, pra ficar um detalhezinho aqui. E vou alfinetar também. Olha só, tá bom? Então, aqui, onde que vai ser as costuras agora? Vamos deixar mais perto aqui. A costura agora vai ser uma nessa beiradinha de cá, tá? Inteirinho. E a outra eu vou passar aqui em cima, tá? Pode passar uma costurinha aí também. Ah, eu quero uma só. Pode ser uma só aqui. Eu vou passar mais uma aqui. E desse lado, que é o lado do barrado, aqui tem que ser duas costuras. Tem que ser uma aqui embaixo e outra aqui em cima, tá bom? Então, eu vou começar costurando já. Aqui, meninas, no caso, se fosse colocar renda, né, que eu adoro colocar, seria aqui agora a rendinha, tá? É que eu não vou colocar, porque esse pano de prato, como eu falei, é um pano de prato para iniciante. Então, eu não vou colocar renda, é só mesmo as duas costurinhas. Depois, com o tempo que você já estiver costurando, você pode incrementar, colocar uma rendinha, porque dá um diferencial no trabalho. Outra coisa, gente, muito importante, tá? Tenta colocar a linha da bobina na cor do pano de prato, tá? Por exemplo, eu tô costurando marrom aqui em cima, porque o meu debrum é marrom. Mas eu não posso colocar uma linha na bobina marrom. Imagina duas linhas marrom aqui. Que coisa feia que ia ficar muito estranho, tá? Então, tenta aproximar o máximo, tá? Se o seu pano for amarelinho, tenta fazer um amarelinho o máximo próximo, tá? Do pano de prato. Então, aqui no caso, na parte de baixo, já costurei o barrado. E agora eu vou costurar aqui em cima, no outro debrunzinho. Pronto, costurei. Olha só, que belezinha que ficou. Agora, gente, eu vou refilar, tirar os excessos, né, dos paninhos. Aqui, vou tirar aqui, vou tirar esse daqui. Opa, esse não saiu. Aqui. Virar. Aqui. E esse daqui. Agora, deixa eu pegar só uma caneta aqui para eu explicar um negócio para vocês. Se você está fazendo esse paninho com um pano de prato pronto, chegou, desmanchou, né? Porque eu falei que você tinha que desmanchar um pedacinho. Agora é só você retornar
de novo, fazer a dobrinha de novo e fechar esse pedacinho do pano de prato, tá bom? Gente, eu acabei me esquecendo, porque se você tá com um pano de prato que tem a bainha, você tem que desmanchar aqui e tem que desmanchar aqui em cima também. Acabei esquecendo. Tem que desmanchar aqui em cima também, porque a gente colocou um barrado aqui. Então, você agora que já colocou os dois barrados, anteriormente havia desmanchado, agora é só você fazer novamente a dobrinha e terminar a costura de novo e vai ficar perfeito. Agora, se você está no pano de prato por metro, como é o caso do meu aqui, o que que você vai fazer? Isso daqui, gente, eu ensino em outros vídeos meus, mas eu vou colocar hoje aqui de novo. Você vai pegar uma régua ou uma fita métrica, o que você tiver aí disponível. Essa caneta aqui é uma caneta que apaga com a temperatura alta do ferro, tá? Então, pode ser ferro, secador, ela apaga. Então, eu vou pegar essa caneta que apaga, tá? E vou marcar 3 centímetros da beiradinha pra dentro. Tá bom? Isso aqui é uma marcação pra gente fazer a dobrinha do paninho de prato. Aqui. E vou marcar também lá daquele outro lado. Três. Opa, vamos mais pra lá. Três. Marca 3, gente, só que não vai diminuir 3 centímetros de cada lado, não, tá? Aqui, olha, marquei 3, tá? Eu vou dobrar uma vez e vou dobrar outra vez. Aqui, olha. E não pode passar dos 3 centímetros. Tá bom? Não pode passar dos 3 centímetros. O risquinho é para você ter uma orientação da onde vai ficar a dobra, porque se você for dobrar assim, vou dobrar aqui a olho mesmo, mais ou menos assim, o pano vai ficar torto. Então, você dobra certinho, até os 3 centímetros, para que você faça uma costura reta e a dobra esteja reta, entendeu? Esteja bem retinha, para o pano de prato não ficar torto. Então, eu vou dobrar os dois lados e vou costurar, tá bom? Eu vou dobrar aqui e já trago dobradinho, só pra eu poder costurar e vocês verem como ficou o meu paninho no final. Então, aqui, ó, já dobrei os dois lados, já alfinetei, tá? Agora, eu vou passar uma costura na beiradinha, nessa beiradinha aqui, olha, tá? Pra poder segurar a dobrinha, tá bom? Então, eu vou lá na máquina. Se você tiver com dificuldade de começar muito na pontinha, começa um pouquinho pra dentro, dá retrocesso e continua a costura, que daí não fica com dificuldade pra começar, tá? Agora a linha tem que ser branca em cima e embaixo. Olha lá, meu paninho de prato, tá vendo que fofurinha que ele ficou? Olha só, tem barradinho em cima,
Olha que lindo que ficou. Um tecido tão... O tecido é lindo, né? Mas uma forma tão simples de fazer e o pano de prato ficou um chuchuzinho, olha só. Tá? Agora, gente, vamos lá pro batimão que eu falei pra vocês. O que eu vou usar? Eu vou usar o atoalhado, tá? Esse aqui é um retalho que eu tinha aqui em casa. Eu já tinha guardado ele pra eu poder fazer um pra mim mesmo. Um batimão pra mim. E agora, como eu decidi gravar, eu falei, vou pegar aquele retalhinho lá que já tava guardado. Qual a medida, gente? 45 por 35, tá? 45 de largura e 35 de altura. O batimão é legal você fazer com atoalhado, porque eu acho que o atoalhado, ele dá mais a cara do batimão e ele é melhor pra secar mesmo as mãos, né? Então, o que que você vai fazer? Você vai cortar esse atoalhado que vende por metro, também tenho no site pra vender, caso você queira. Você vai cortar e você vai passar zigue-zague, gente, na pontinha. Tem que passar, porque o atoalhado desmancha. E se você não passar, ele vai depois, na hora que a pessoa estiver usando, colocando pra lavar, põe na máquina pra bater, alguma coisa assim, isso aqui vai puxar e vai sair o que tiver costurado e vai perder o trabalho. Então, você vai passar... Eu pus até com uma linha vermelha aqui, rosinha, pra vocês enxergarem, tá vendo? Tem que passar o zigue-zague na volta inteirinha, tá? Então, você fez isso, cortou o atoalhado, passou o zigue-zague, então o atoalhado já tá preparado pra trabalhar. Agora, a gente vai cortar as faixinhas, porque isso é um conjuntinho. Então, a gente vai fazer igual, de galinha mesmo, pra poder ficar um conjunto bem fofinho. Então, vamos lá. A faixinha de galinha, né, do tecidinho principal, você vai cortar. Nossa, deixa eu só confirmar aqui. Ó, 9 por 45. E eu fiz sobrando de novo um pouquinho, tá? Então, é 9 de largura por 45. O debrunzinho, que é o que vai aqui em cima, igual do pano de prato, é 4 centímetros, porque tem que ser menor, né, gente? Porque o batimão é bem menor. 4 centímetros dobrado ao meio, tá? É o que eu vou colocar aqui. Uma faixa de 4 centímetros também, pra gente colocar aqui na parte de cima, que eu vou dobrar lá. Lembra que eu dobrei 1 centímetro pra dentro, aqui, vou passar no ferro, tá? Eu esqueci de fazer, vou fazer isso agora. Então, ele vai vir aqui em cima. E esse daqui tem um diferente, uma pecinha mais que o pano de prato. A faixinha de 4 centímetros mesmo, ó, tá? Você vai cortar 15 centímetros por 4 de largura. E você vai dobrar como se ele fosse um viés, tá? Você vai fazer essa dobrinha aqui e uma aqui. E depois a terceira dobra aqui. Deixa eu virar assim, pra ficar mais fácil pra eu... Assim, ó. Dobrando ao meio. Então, ele vai ficar uma tirinha. Essa tirinha aqui é pra você fazer a alcinha pra pendurar o batimão, tá bom? Então, essa alcinha aqui, você vai alfinetar e vai passar uma costurinha pra poder fechar, tá? A costurinha aqui na lateral, de fora a fora, pra poder fechar essa alcinha pra gente poder usar. Tá bom? Então, nós vamos começar de novo pela galinha. Vou colocar já o barradinho, como eu já coloquei no do pano de prato. Eu só vou colocar, mas eu não vou filmar, tá? Então, eu vou colocar aqui, vou passar esse daqui, né? 1 centímetro aqui. Vou costurar essa daqui e trago já pra gente só montar o batimão, tá bom? Então, olha lá, olha, eu já cheguei nessa parte, tá? Que eu já costurei o meu debrum aqui na minha faixa. Aí, eu já vim, já costurei no batimão, no atoalhado, na parte das costas do atoalhado. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou marcar o meio aqui em cima, porque aqui agora a gente precisa colocar a alcinha do batimão. Então, eu vou marcar o meio com um alfinete aqui em cima, olha. É um pouquinho diferente do pano de prato. Vou dobrar a alcinha desse jeito aqui, olha, eu gosto de dobrar ela assim, tá? Vou colocar aqui, nesse meio aqui que eu marquei. Gente, eu tô na parte das costas do batimão, tá? Na parte das costas. Aí, eu venho aqui... Costuro, olha lá, minha alcinha ficou aqui. Aí, eu venho já com a faixinha, né? Com a dobrinha pro lado de cá, coloco aqui, vou fazer uma costura pé de máquina, tá bom?
aqui e pra gente poder já rebater. Olha lá, fiz a costura, tá vendo? Agora, gente, a hora que eu virar, olha só, a alcinha vai vir junto, tá vendo? Só que nesse batimão, não é legal você deixar aquela dobrinha que eu falei, que eu deixo no pano de prato. Ah, se bem que não fica feio também não, tá? Mas eu acho que é legal daí você puxar ele, tá? Pra frente, pra alcinha poder ficar bem no meio, olha, tá? Então, aqui, olha, eu vou puxar, vou deixar ele na beiradinha aqui e já vou alfinetar. Aqui. E aqui. Gente, esse batimão pequenininho assim, na cozinha, ele é muito legal. Eu tenho pro meu uso. Que tem peça que a gente faz e a gente não tem, né? Esse daqui eu tenho, eu gosto muito. Aí aqui, olha, eu também posso puxar. Ou se quiser deixar a dobrinha aqui, pode deixar a dobrinha, tá? Aquela dobrinha, pode deixar. Então aqui, aí eu vou abrir já o debrunzinho. Eu vou passar, porque eu não passei o debrum aqui. Eu vou passar e vou trazer pra poder rebater perto, vocês vendo, né? Eu costurando, pra vocês verem o finalzinho, tá? Então, eu vou passar e já trago já alfinetadinho. Então, alfinetado, olha. Tá vendo? Alfinetado os dois lados. Aqui a costurinha agora é uma aqui na beiradinha e outra aqui em cima. E aqui uma aqui e a outra aqui nessa beiradinha aqui, tá bom? Então, vamos lá costurar pra poder finalizar esse conjunto tão bonitinho. Então, aqui, olha, já costuramos, olha que belezinha que tá ficando, tá vendo? Já costuramos os dois lados. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o pano de prato. Eu vou tirar os excessos. Aqui, olha. Vou riscar também, tá? Porque coisa torta não é legal. Vou riscar 3 centímetros aqui, igualzinho eu fiz com pano de prato. Ah, Elaine, eu acho mais bonitinho a gente acabar com o viés a volta inteira. Pode também, gente, tá? O meu, eu tenho alguns que são todos acabados com viés, tá? Alguns. Mas você pode também fazer desse jeito que eu tô fazendo, tá? Viés, se você achar mais fácil esse acabamento, ou viés, se você tiver mais facilidade, já manja de aplicar o viés, então pode ser também um acabamento todo em viés, vai ficar bonitinho também. Então, aqui, mesma coisa, eu vou dobrar e dobrar de novo até chegar no risquinho. Aqui. Tá? Dobro de novo e vou alfinetando, tá? Até lá em cima. Pra poder fazer a última costura, tá? Na linha branca, pra poder ficar bem acabado.
Então, aqui eu já alfinetei os dois lados e eu vou fazer essa última costura aqui agora com vocês, assim como eu fiz no pano de prato, né? Vou começar da mesma maneira, com retrocesso. E agora, a última costura. Estamos chegando no final. E olha só, gente, que chuchuzinho que fica esse batimão. Muito prático, muito fácil de fazer. Um conjunto, olha só, a pessoa usa assim, penduradinho, olha. Olha que belezinha. Super fácil de fazer, dá pra pendurar na alça da geladeira, dá pra pendurar lá no lugar onde eu uso o pano de prato, né? Porque essa alcinha é super prática, na porta do armário. E fora que é um conjunto muito bonito, olha, pra você vender. Olha que conjunto mais charmoso, tá vendo? Agora que nós estamos aproximando do Dia das Mães, né? Quer fazer uma lembrancinha, dar de presente para as amigas, ou quer fazer uma lembrancinha para vender. Esse conjunto, né? Você coloca o batimão, agrega valor, é uma coisa útil, porque o legal do artesanato é fazer um artesanato útil, né? Muitas vezes a gente faz alguma coisa de artesanato que depois você não vê muita função nele, né? E você acaba até descartando. Então, o legal do artesanato é você pensar uma peça útil. Então, o batimão é uma peça útil, né? Na cozinha, a gente tá ali, mexe com a louça, molhou, lavou a louça, tem onde secar a mão para não secar no pano de prato, né? Então, é uma peça muito útil, com certeza vai agregar aí. E se você tá fazendo para sua casa, eu tenho certeza que a sua casa vai ficar lindíssima, bem enfeitadinha, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, gente, se inscreva aí no canal, tá? Deixa o seu curtir, deixa o seu comentário. É bem legal eu saber o que vocês estão achando das peças. Então é legal você deixar o seu comentário aí pra mim. Isso anima e incentiva a gente bastante. Também compartilhe com as suas amigas nos grupos, tá? Me siga, gente, no Instagram e no Facebook, eu tô lá, Panelinha Patchwork, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Produza bastante, me marque nas peças prontas que eu vou ficar bem feliz. Eu te espero até o próximo vídeo. Tchau!